Aí, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui novamente para trazer algumas notícias de fatos que aconteceram principalmente nesse final de semana conturbado. Um deles, o deputado Gayer, explicando a situação da Câmara dos Deputados em relação ao Rodrigo Pacheco. Também um parecer da CNN, da repórter, comentando que, segundo ela, não seria possível a demissão do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos graças aos seus conhecimentos. E também há uma informação do Putin dando num depoimento, numa entrevista, dizendo que apoia a Kamala Harris como presidente dos Estados Unidos e ele torce por ela. Mas vamos então à informação que nos traz o deputado Gayer. Tem que colocar também nessa equação que foi passada uma ordem para os colaboradores, funcionários de todos os ministérios, para que eles estivessem na esplanada dos ministérios, e mesmo assim eles não foram. Nem mesmo os funcionários cujos cargos dependem, né, de obedecer às ordens políticas quiseram comparecer no evento de ontem, que na verdade mostra duas coisas, não apenas a desaprovação do Lula, mas também o descrédito que se encontra agora às Forças Armadas brasileiras, já que, afinal de contas, o desfile, normalmente as pessoas iam para esses desfiles por dois motivos, né? Não é apenas a questão do presidente ou do governo, mas também para celebrar as Forças Armadas, né, que estavam ali, as forças de segurança, que caíram no descrédito do nosso país, e as imagens de ontem, sim, são de entristecer qualquer brasileiro. Ver aquele deserto, né, aquela cena completamente desolada, enquanto no mesmo momento, lá na Avenida Paulista, você tinha 50, 100 vezes mais pessoas comparecendo no evento daquele que perdeu nas eleições. Isso é muito curioso. E detalhe, lá em Brasília não estava só o Lula, né? Estava toda aquela cúpula que se diz ser a detentora do poder e da democracia. Todas aquelas pessoas que se projetam como os democratas, os verdadeiros defensores da nossa democracia, aqueles cuja população brasileira deve eternamente gratidão, estavam lá, mas infelizmente não tinha mais ninguém para agradecê-los. Ontem nós tivemos essas duas imagens que mostram claramente a situação que o Brasil está agora, né? Quem diz que que representa a vontade do povo não tem povo, e aqueles que muitos falam que é um ditador estava com dezenas de milhares de pessoas ao seu lado. Ana, vou ser bem sincero, como nós estamos num período das eleições, eu fui em Brasília na segunda-feira da semana passada, iremos para Brasília amanhã, apesar de, isso é um fato curioso, como amanhã nós havíamos planejado de entregar o pedido de impeachment às 16 horas para o Pacheco, curiosamente o Pacheco decidiu acabar com as sessões, não vai ser necessária mais a presença, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Então eles tentaram esvaziar, acho que querem que amanhã, que essa semana, para os parlamentares ou para o Congresso seja tão esvaziado quanto foi o desfile de 7 de setembro, tentaram esvaziar, né, para que não houvesse presença de deputados e senadores durante essa semana, porque eles sabiam que os deputados e senadores da oposição chegariam muito fortes após o 7 de setembro, e eles muito fracos. Então, obviamente, mudando as regras do jogo, eles cancelaram as sessões, não vai ter necessidade de presença física, todos os votos poderão ser pelo celular, de forma virtual, mas mesmo assim, amanhã, com o senador Girão, nós já temos até agora, eu estava acompanhando aqui no grupo, nós temos até agora 25 deputados da oposição que já confirmaram que, mesmo não havendo sessão, pegarão voos das suas cidades, dos seus estados, e irão para Brasília para o ato da entrega do impeachment. E sem falar os senadores, que eu acredito que nós teremos um número considerável de senadores, mas quem vai saber passar essa informação melhor é o Girão. Mas nós já temos até agora 25 deputados federais que vão estar lá. Numa semana que, lembrando, uma semana que eles estão tentando esvaziar, justamente porque a gente vai chegar lá com muita força, a força do povo ao nosso lado. Mas diante dessa explicação do deputado Gayer,
Hoje saiu a notícia que a oposição entregou ao Senado um novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas agora, um assunto também da demissão do ministro dos Direitos Humanos. Vejam a CNN qual o parecer dela. Parece que ficaram contrariados com isso e deram uma explicação de que deveria ter passado um pano por cima dele, porque ele tem muito conhecimento de causa e merecia e tinha toda a competência para continuar no cargo. Mas eu falando não tem muita graça. Vejam ela falando, a repórter. De perplexidade e até de negação ao ver uma denúncia tão grave em cima de um dos maiores estudiosos do país, quando o assunto é pretos e pretas, quando o assunto é direitos humanos. Silvio Almeida, o ministro de Lula, acusado de assédio sexual. Sim, é uma paralisia em todos nós. Todo mundo tem o direito de defender-se e a nossa maturidade e seriedade jornalística nos obriga a ressaltar isso, inclusive trazer a defesa do ministro. É que nós estamos falando de uma das pessoas mais preparadas no Brasil para falar sobre direitos humanos. Formado em filosofia, bacharel em direito, mestrado em direito econômico, doutor, pós-doutor, escreveu uma infinidade de artigos. Bom, é autor de quase 10 livros, alguns que você nem encontra na livraria, porque estão todos esgotados. Tamanha qualidade, tamanha profundidade sobre racismo estrutural. Profundidade sobre esse olhar doentio que nós, brancos, temos sobre os negros. O quanto nós, brancos, inferiorizamos, excluímos, ferimos, matamos. E a notícia de um ministro de Estado preto denunciado por outra ministra de Estado preta. Nós vamos te contar como esse assunto caminha daqui para frente. Ela deixou de ser uma repórter para ser uma militante e em defesa do ministro. Segundo diz ela, a acusação foi de uma ministra preta. Esquece ela que houveram 8, mais outras 14 mulheres denunciando o ministro de assédio. E uma que se dispôs a falar na imprensa, sem ter vergonha a vergonha, ela disse que já havia passado quando sofreu esse assédio. E ela era branca. Então o racismo estrutural não existe. Mas quando quer lacrar, é dessa forma. Mas vamos para um outro assunto. O presidente da Rússia, o Putin, diz que apoia a Kamala Harris, inclusive gosta daquela sua risada, diz ele que linda, para mim é escandalosa. Mas a repórter e o público gostavam muito do que ele dizia, porque todos sorriam. Era um sorriso de alegria no rosto da repórter. Mas aí estão as imagens e o vídeo. E em tom irônico, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que apoia a candidatura de Kamala Harris na eleição americana. Foi na entrevista que ele deu em Vladivostok. Em meio a sorrisos e risadas da plateia e também da apresentadora do evento, o presidente russo afirmou que antes torcia para que Joe Biden vencesse a eleição, mas que agora apoia Kamala Harris em vez de Donald Trump. Putin chegou a comentar sobre a risada da vice-presidente, que chamou de expressiva e contagiosa. No início do ano, ele tinha dito que Biden é um político da velha escola, mais previsível do que Trump. A fala de Putin veio logo depois que os Estados Unidos anunciaram medidas de combate à interferência russa nas eleições. Vamos ver exatamente o trecho em que Putin declara seu apoio a Kamala Harris. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа. Я уже говорил, у нас, фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим
значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. E eu acredito que muitas pessoas estejam contentes, porque fizeram pressão para que o presidente Lula escolhesse uma mulher e preta. Competência, pouco interessa. Se tivesse essas características, é o que eles pediam. E ele escolheu uma deputada estadual de Minas Gerais para o comando do Ministério dos Direitos Humanos. E com isso são algumas notícias que eu trouxe agora. Ao final do dia teremos mais. Eu espero que vocês deem a sua opinião, comentem, curtam e se inscrevam no canal de Pepe Severo. É pelo YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos. Vale a pena. Veja e confira.